Nós vamos ler, queridos, dos versículos 26 a 32, Marcos capítulo 4. Nós leremos do versículo 26 até o versículo de número 32. Marcos 4, de 26 a 32. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos para que o Senhor graciosamente fale e opere nos nossos corações. Que sejamos transformados, que a tua palavra possa germinar em nós também, para que nós possamos viver de acordo com a realidade do reino. Opera nas nossas vidas, opera na igreja, na nossa família, na nossa casa, para que em todo tempo nós possamos manifestar a realidade e a beleza do teu reino. É isso que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. É bastante comum, quando nós lemos os relatos do Evangelho, queridos, que nós encontremos o Senhor ensinando através de parábolas. Quantas não são aquelas que nós conhecemos de cor, ou quem sabe que apenas ao mencionar as parábolas, nós já nos lembramos. Os irmãos vão se lembrar da parábola do filho pródigo, da parábola do grão de mostarda, que nós acabamos de ler, e tantas outras parábolas que, através delas, o Senhor traz princípios gloriosos. Uma das grandes regras de interpretação do texto de parábolas é lembrarmos que, normalmente, o Senhor faz referência ao uso comum das coisas, há coisas que nós estamos naturalmente acostumados para ensinar princípios gloriosos. Jesus usa das coisas da terra, das coisas do dia a dia, das coisas do momento, justamente para contar histórias que nos ensinem coisas a respeito do céu, a respeito da realidade celestial. E nessas duas parábolas que nós lemos não é diferente. O Senhor está nos ensinando a respeito do reino de Deus, o reino dos céus. Ele diz nas duas parábolas: o reino de Deus é assim, ou com que nós poderemos comparar o reino de Deus? E então ele nos traz duas analogias que normalmente nós não percebemos que há uma diferença entre o foco que Jesus está dando nas duas parábolas. A primeira delas, ele conta sobre uma semente que foi plantada, que foi lançada na terra, e que então o agricultor não espera o tempo ou o momento para que essa semente venha a germinar. E aqui não espera porque ele não tem paciência, não espera porque ele simplesmente vai lá e percebe que a coisa não está acontecendo rapidamente e ele arranca, mas ao contrário, ele espera a coisa acontecer. Eu lembro quando a gente fazia aquelas aulas de biologia ou de ciências na escola, em que a gente tinha que plantar o feijão no algodão, não é verdade? Você lembra disso? Plantava o feijão lá no algodão e espera. No dia seguinte, você vai lá e não tem nada. 2 dias depois, você vai lá e talvez não deu certo, vamos ter que fazer de novo. Mas, de repente, quando você esquece
que você um dia botou o algodão, né, o feijão no algodão, de repente começa a germinar. Perceba que a analogia que o Senhor Jesus faz aqui com essa plantação, ou com essa semente que é lançada na terra, é justamente esse momento em que você lançou a semente. Você espera que ela dê fruto, mas que, na verdade, é quando a gente esquece dela que germina. O texto vai nos mostrar sobre esse processo automático do reino de Deus. Um reino que não pode ser forçado e que em nenhum momento acontece ou se desenvolve pela coerção. O reino de Deus não pode ser coagido para que ele germine. Ao contrário, o texto fala claramente sobre algo que cresce automaticamente, através da realidade da graça de Deus proliferando, frutificando na vida daquele em quem a semente foi plantada. Quando o Senhor Jesus usa essa analogia, é justamente a forma que ele tem de dizer aos judeus do seu tempo, aos líderes religiosos do seu tempo, que o reino de Deus não viria assim de sopetão, e que Jesus não era o Messias do jeito como eles esperavam, um rei glorioso que viria para vencer o Império Romano militarmente ou politicamente, mas ao contrário, Jesus fala assim: olha, o reino de Deus é como uma semente plantada, e que no devido tempo ela vai germinar, vai florescer, a espiga vai surgir, e então naquela espiga surgirá grãos que estarão prontos para a colheita. Jesus está dizendo: tenha paciência, o reino de Deus está acontecendo. Às vezes, queridos, nós nos vemos tão enredados pelas nossas tentações, pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelos nossos pecados, e nós gostaríamos que essas coisas fossem realizadas em nós, ou resolvidas em nós, da noite para o dia, no estalar de dedos, que nem a gente esperando o feijão brotar no algodão. Quando, na verdade, o Senhor está operando em nós, o reino de Deus está agindo em nós automaticamente, dia após dia. E é quando a gente menos espera que o fruto começa a aparecer. Com relação a fruto ou espiga, grão da espiga aqui, queridos, eu não estou falando a respeito do fruto que nós damos exteriormente, mas aquilo que o reino de Deus faz em nós. O texto nos mostra e fala a respeito de um reino de Deus que começa a florescer, a germinar dentro da gente, no nosso coração, e que com isso começa a mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar os nossos comportamentos, mudar os nossos relacionamentos, a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós vemos o trabalho. Um reino de Deus que começa a operar dentro de nós, a ponto de que aquele que para nós era odioso se torna amável. A ponto de que aquele que seria o nosso inimigo se torna o nosso irmão. O reino de Deus começa a operar em nós, e o resultado disso é algo glorioso, é algo bom, algo que nós devemos sim esperar pacientemente, porque nós sabemos que dia após dia o reino de Deus toma o nosso coração, a nossa mente, a ponto de nós sermos sim, de fato, transformados pelo princípio da nova vida que é implantado em nós. Aguarde pacientemente pelo Senhor. Aguarde o tratamento que vem do alto. Aguarde o reino de Deus tomar o seu coração, a sua mente. Porque isso está acontecendo. Está acontecendo em mim, está acontecendo em você, e nós precisamos ter paciência. Às vezes, queridos, nós não aguentamos mais lutar contra os meus pecados, contra as mesmas tentações. Às vezes, queridos, nós não aguentamos mais lutar com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Mas tenha paciência. O reino de Deus está florescendo, germinando em mim, está germinando em você. Tenha paciência para esperar o reino frutificar
dentro de você. No entanto, nós lemos também uma outra parábola. Uma parábola que fala sobre um grão de mostarda. E esse grão de mostarda, queridos, ele é, de acordo com a realidade da Palestina naqueles tempos, né, de Israel naqueles tempos, ele é uma semente muito pequena. O Senhor Jesus faz referência a ela como a menor de todas as sementes. E que, ao ser plantada, uma vez que germina e se torna uma grande hortaliça, ele fala que, inclusive, as aves do céu vêm se abrigar debaixo dos seus ramos. E ele compara essa imagem, queridos, com a imagem do que é o reino de Deus. Mas se na primeira parábola ele está falando conosco a respeito daquilo que o reino de Deus faz em nós, quando nós olhamos para uma realidade de uma árvore ou de uma hortaliça, onde as aves do céu vêm se abrigar, nós estamos falando da realidade, daquilo que o reino de Deus faz através de nós. Ainda que o reino de Deus plantado nas nossas vidas seja a menor das sementes, uma vez que ela floresce, uma vez que nós começamos a frutificar, até mesmo as aves do céu, até mesmo outras pessoas podem se abrigar em nós, na nossa realidade, na nossa vida, no nosso cuidado, na forma como nós abençoamos e servimos e ministramos a vida de outras pessoas. A realidade de um reino crescente, não apenas dentro de nós, mas também através de nós. A realidade do reino de Deus sendo demonstrado, não apenas interiormente em nós, mas também exteriormente em nós. É aquilo que Jesus quer nos encorajar. No entanto, nós precisamos nos lembrar que quem faz a semente germinar dentro de nós, e quem faz a árvore abrigar aves fora de nós é o Senhor. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que o Senhor continua operando nas nossas vidas. Há um elemento divino nesse processo de dar frutos no discipulado, no serviço, na evangelização, e esses frutos vêm do Senhor, tanto para os frutos que são operados dentro de nós, quanto para os frutos que virão através de nós. Se esta grande hortaliça pode abrigar nos seus ramos as aves do céu, isso também nos mostra que nós, como aqueles em quem foi plantada uma pequena semente, também podemos ser usados no reino de Deus para abrigarmos tantas outras pessoas que necessitam da nossa intervenção, da nossa ação, do nosso serviço, da realidade ou do desejo de abençoarmos uns aos outros. Que o reino de Deus, queridos, possa germinar dentro de nós, mas que o reino de Deus também possa frutificar através de nós, e que assim o Senhor nos abençoe. Nós agora, queridos, vamos nos preparar para o tempo da ceia do Senhor. E o tempo da ceia do Senhor, queridos, é uma demonstração visível da realidade gloriosa do reino. O reino que nós esperamos, uma vez que o Senhor Jesus prometeu participar dessa ceia espiritualmente, em todo o tempo conosco, mas um dia, presencialmente, gloriosamente, nós experimentaremos, provaremos da ceia do Senhor na companhia de Jesus. Ainda que nós provemos disso espiritualmente, um dia será presencialmente. O tempo todo, celebrando o Senhor, celebrando a presença do Senhor, para que um dia, gloriosamente, a presença do Senhor esteja junto conosco, celebrando esta ceia. O tempo que temos agora, queridos, é um tempo de consagração, mas principalmente um tempo para nos lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor. Uma vez que o Senhor está presente entre nós espiritualmente, Ele também é aquele que ministra nas nossas vidas quando nós participamos da ceia do Senhor. Nós cremos que, através da ceia, nós somos sim ministrados da parte do Senhor.
E se nós temos paciência para esperar o reino de Deus crescer dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração, então nós temos que nos lembrar que a ceia do Senhor é um meio de graça através do qual o Senhor faz e alimenta essa semente que está plantada